Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Ari Santos. Se você já foi inscrito, muito obrigado. E se você não for, já se inscreve, curte, compartilha. Para você não custa nada e para mim é muito importante, beleza? Então pessoal, hoje eu vou falar sobre uma maratona que eu estou fazendo sobre alguns investimentos de renda fixa, né? Então, se você dá uma olhada aí no meu canal, você vai ver que eu estou falando sobre LCI, LCA, CDB e como você fugir da poupança, como você é praticamente um manual para você começar a investir na renda fixa fugindo da poupança, tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre, você sabe que a Selic subiu novamente, então eu vou falar sobre Selic, FGC e CDI. O que significa cada um desses três, tá bom? Então, vamos começar pela Selic. Você viu que subiu a Selic para 10,75. Isso muda bastante a respeito das rendas fixas, tá? Eles estão falando que pode chegar ainda esse ano de 2022 a 11,75, tá bom? Então, pessoal, toda vez que a gente começa a falar sobre investimentos, sobre a renda fixa, tem algumas siglas que é importante a gente saber. Então, hoje eu vou falar sobre Selic, que nem eu falei, CDI e FGC, beleza? Então, vamos lá. A Selic é uma taxa que o Banco Central programa. Para que serve essa taxa? Toda vez que a inflação sobe, o IPCA, mais uma sigla, quando ela sobe, aí o Banco Central dá uma subida na Selic. Para quê? Para desacelerar o consumo. Eu vou falar de uma maneira bem clara, que é para todos vocês entenderem. Então, desacelerando o consumo, abaixa a inflação. Essa é como se fosse a Selic, vamos dizer assim, fosse uma irmã mais velha. Então, toda vez que a inflação ela quer subir, a Selic vem e dá aquela controlada, se é que deu para entender. Então, o Banco Central ele subiu para poder desacelerar o consumo, desacelerando o consumo, baixa a inflação e segura a inflação, certo? Então, para isso que serve a Selic. Então, a Selic, quando ela chega a 10,75, passa a ser bastante interessante para quem está investindo quem está investindo o dinheiro, porque se ele paga 10, acima de 10%, e você sabe que tem aí alguns investimentos pagando um pouco a mais, né? Mais que a Selic, né? E aí passa a ser extremamente interessante. Por isso, se inscreve aí e deixa no comentário se você já tem algum investimento em renda fixa. Escreve assim: eu já invisto em algum tipo de renda fixa. E aí também eu vou deixar aqui no card em algum lugar sobre investimento. Vou deixar um card aqui, uma playlist sobre que vai ter lá sobre CDB, LCI, LCA e mais alguns vídeos para você começar a estudar, e vai ver que é extremamente importante você fugir da poupança, tá ok? Então, ficou claro a Selic, o que é a Selic. Então, vamos agora falar do CDI. CDI é Certificado de Crédito Interbancário, né? O CDI eu já falei, Certificado de Depósito Interbancário. Então, eu já falei sobre isso em outro vídeo, mas eu vou só recapitular aqui de novo. Então, o CDI, os bancos, eles parecem concorrente, e como são, mas eles têm uma política de controle de empréstimo ali. Se um banco tem um caixa maior, ele precisa passar para o outro para dar aquela equilibrada. Então, eles cobram uma taxa que é para ficar. Eles seguem uma política de cobrar uma taxa para ficar ali todo mundo equilibrado. Você entende? Então, significa CDI. É a taxa que os bancos cobram. Então, quando você vê lá CDI mais alguma coisa, quer dizer, essa taxa que ela costuma ser próximo da Selic, né? Que a Selic, ele sempre costuma estar ali próximo da Selic. Então, é o CDI, essa taxa que eles cobram ali perto da Selic. Para quê? Para corrigir, para não ficar, teoricamente, ninguém perder ali, né?
Então uma taxa que eles cobram aí. Se você entendeu, aí se você não entendeu, você volta o vídeo, mas basicamente, de uma maneira transparente, é a taxa que os bancos trabalham entre eles para movimentar o mercado, beleza? Então, já falei da Selic, já falei do CDI, e agora vamos falar do FGC. O FGC, é muito importante que você saiba o que é o FGC. Por quê? Porque toda vez que você vai investir, você tem que considerar a segurança, né? Eu estou falando aqui para as pessoas que estão começando a investir. Então, quando você está começando, às vezes investir um dinheiro suado ali, então a coisa que as pessoas mais se preocupam é a respeito da segurança. E por que é importante? Porque a maioria das pessoas acha que o investimento mais seguro é a poupança. Então, eu invisto na poupança porque eu sei que é seguro. Então é extremamente importante saber disso, porque você sabendo disso, você vai entender que há outros investimentos que também é seguro. Entendeu? Então, o FGC significa Fundo Garantidor de Crédito. Fundo Garantidor de Crédito. Como eu estou falando, garante aquele investimento seu. Então, se você investir no CDB, até 250 mil por instituição, ou seja, você está garantido pelo fundo FGC. Então você investiu 250 num banco, 250 em outro, e aí você, se porventura vir dar algum problema, esse fundo vai garantir o seu investimento. Por que é importante? Porque quando você for ver os investimentos que pagam melhor, assim, disparado, são aquelas empresas, aqueles bancos um pouco menor. Por quê? Mas por que eles pagam um pouco melhor? Por quê? Porque o banco pequeno ele tem mais dificuldade para captar recursos. Como eu falei lá no outro vídeo, dá uma olhada lá, o que é o CDB, o que é LCI e LCA, o que são isso? Ou seja, são investimentos, são empréstimos que você está fazendo para o banco. Então, ele precisa que o banco é uma instituição que ele precisa que você, eu e todo mundo, empreste dinheiro para ele trabalhar com o dinheiro de todo mundo. Uma empresa pequena, que não tem um nome assim no mercado, ela tem mais dificuldade. Como ela tem mais dificuldade de captar recursos, ela paga uma taxa maior para atrair. E aí, para você, que pode ser interessante, você dá aquela olhada se tem a garantia do Fundo Garantido do Crédito, ou seja, do FGC, você está seguro tanto quanto investindo num banco grande. Você entende? E costuma ser, às vezes, uma taxa bem interessante. Então, é interessante você saber sobre o Fundo Garantidor de Crédito. Sempre dá aquela olhada lá, se tem a garantia do FGC. Quando você vai olhar lá no investimento, sempre tem. Garantido pelo FGC. Tá bom? Então, espero que tenha ficado bem claro. Vou deixar aqui na playlist do canal. Mas se inscreve aí, se inscreve que vai ser muito importante, vai me ajudar e é interessante que você comece a fazer alguma coisa pelos seus investimentos, tá bom? Pelos seus investimentos, pelo seu dinheiro. Pode ter certeza que se você não fizer alguma coisa pelo seu investimento, pelo seu dinheiro, ninguém vai fazer, tá ok? Muito obrigado e até um próximo vídeo.